de 3 homens na vida. Gente, eu adoro os vídeos dele, eu sempre assisto, mas assim, eu não poderia discordar mais disso, sabe? Eu posso dar vários motivos pra vocês. O primeiro, isso só funciona na internet. Ah, porque o homem não assume mulher rodada. É mentira, gente. Assume, já assume com mais de 5, com mais de 15, garota de programa, homem assume, não interessa. Se ele se apaixona pela mulher, ele assume sim. Então, o primeiro ponto, esse discursinho não rola. O segundo ponto, vamos lá, você é adulto, você conhece uma mulher adulta, que estuda, que trabalha, que se sustenta, entendeu? Uma mulher super inteligente, você fica interessado, você gosta dela. Mas aí você vai lá analisar o passado dela. Ai, ficou com fulaninho, ficou com ciclaninho. Excede o seu limite de homens que ela já deitou, 3 no caso, né? Aí você fala, ah, não, infelizmente ela tem tudo que eu quero, mas ela ficou com outros caras no passado. Gente, não faz sentido isso, entendeu? Porque se homens e mulheres fossem seguir essa regra, gente, ninguém mais ia casar, tá? Porque, olha, eu posso contar no dedo dessa mão aqui homens que só dormiram com 3 mulheres na vida, 4. Dá pra contar nessa mão aqui. Entendeu? Então, ai, tá defendendo. É assim que vocês falam, né? Não é questão de defender, gente. É questão de senso. Quando a gente é adolescente, a gente faz tanta coisa. De repente, quando fica adulto, olha pra trás e fala, nossa, poderia ter evitado, né? Mas não evitou. Aí vem um fulaninho falar que, ai, deitou com mais de 3. Não é pra casar, gente? Para. Vamos lá, então. Não que eu seja o senhor da razão absoluta, mas vou tentar colocar um ponto de vista e vocês decidem se faz sentido ou não no final, combinado? Primeiro ponto que vocês devem analisar, mulherada. Vocês não vão entender essa questão porque os valores de uma mulher para um homem é diferente de um homem para uma mulher. Só por esse motivo vocês nunca vão entender isso, assim como nós homens não vamos entender muita coisa do que vocês querem de um homem. Ah, porque ele tem que ser isso, ele tem que ser aquilo. Nós não vamos entender porque o nosso critério de análise é diferente do critério de análise de vocês. Não é que se a mulher saiu com mais de 3 caras, o cara não vai se relacionar com ela. Enfim, não é assim. Você possivelmente está vendo conteúdo de alguém mais novo. Então, possivelmente, é um cara mais fechadinho, quadrado ali, enfim. O que mais incomoda no homem, o que mais preocupa no homem em relação a isso é se essa mulher já se relacionou com pessoas do círculo de convívio dele ou de pessoas próximas ao círculo de convívio. É isso que mais pega em primeiro lugar. Então, vamos supor que essa mulher ficou só com 2 caras, mas esses caras estão literalmente próximos do círculo de convívio dele, são muito amigos dele. Ele possivelmente não vai dar conta, ele não vai sustentar, porque isso é do homem. O homem gosta de uma certa exclusividade, ele não gosta de sentir que outro homem já teve acesso ao corpo dessa mulher. Ah, insegurança, não, é como se fosse um ciúmes mesmo. Tipo assim, como assim outro homem já passou por você? Ele sabe que isso já aconteceu, mas ele não quer que homens que já tiveram acesso estejam próximos. É literalmente um ciúmes, é um cuidado. A segunda questão que o homem se preocupa nesse assunto é se é uma mulher que quando ele fala o nome dela próximo aos amigos ou próximo aos conhecidos, é uma mulher muito conhecida. Ah, ela ficou com fulano, ela ficou com ciclano. Sempre que o nome dela é citado, ela é lembrada com muita facilidade e geralmente é vinculada a outros homens. Esse que é o rolê. Não é nem pela quantidade específica, mas é por quanto essa mulher passa a ser vinculada na boca de outros homens. E por mais que essa mulher não conte nada, ela faça tudo em off, os homens se conversam. Pelo menos os homens mais novos, né? Até os 25 anos eles se conversam muito sobre isso. Então fica fácil, não adianta. Agora, em relação ao homem assumir mulher rodada, isso realmente acontece, mas geralmente em situações mais específicas. E geralmente isso acontece em 2 situações específicas. Não é uma regra, mas geralmente é quando isso acontece. O primeiro ponto é quando essa mulher sai casualmente com esse cara. Ele não tem expectativa nenhuma, ele vai como se ele fosse o fodão e ele acaba tendo vínculo emocional com ela, de forma que ele não consegue se desprender, de forma com que essa mulher cada vez mais consiga prender ele dentro desse relacionamento. Esse cara se torna emocionalmente preso a ela. Então, nesses casos, ele até releva, ele se corrói por dentro, porque ele sabe que está indo contra os instintos dele. Mas ele releva, porque ele tem muito sentimento envolvido ali. A segunda situação é o cara que geralmente não tem acesso a esse padrão de mulher, ou geralmente até tem, mas as mulheres não se prendem a ele. De repente aparece uma, ou com um padrão de beleza acima do que ele está acostumado, ou uma que dá atenção um pouco diferente do que ele está acostumado, e aí estamos falando geralmente de homens mais carentes. Nesse caso, possivelmente ele passa por cima. Nesse caso, ele acaba fazendo uma escolha. Agora, quando o homem não tem vínculo com a mulher, ele só saiu com ela, ou ele só pretende sair com ela, e ele fica sabendo dessas questões, aí ele descarta. Aí, literalmente, ele não leva pra frente, porque não tem vínculo emocional, não tem nada que prenda ele a isso, e aí o critério de decisão passa a ser o que eu falei no início do vídeo. Agora, sobre a questão de 3 mulheres, 4, 5, gente, não existe um número específico.
específico. Não existe um número específico. Mas o cara que dá número pra situação geralmente é um cara meio... Porque o homem sabe que no final das contas não é só sobre o número. Também é como chegou nesse número. Enfim, é caso a caso. Mas é dentro desses critérios. Pode ser que tenha mais, mas não lembrei agora. Enfim, os comentários estão liberados. Deixa os comentários aí. Na opinião de vocês, faz sentido? Não faz sentido? A mulherada vai falar que não, porque o critério de análise delas é diferente. Elas nunca vão entender sobre isso, porque é modo de pensar diferente. Mas enfim, tá liberado aí. Fiquem à vontade. Fechou?